Bem-vindos ao super especial de rescaldo do Rally do Porto Santo, onde Alexandre Camacho, à vontade, somou mais uma vitória. Rally que ficou marcado pela grande luta nos Super 1600. Miguel Nunes e Filipe Freitas foram os dois grandes protagonistas, luta onde António Nunes se intrometeu enquanto o Peugeot 206 não o teria. Está tudo por decidir então no Rally do Faial. Luís Cerrado venceu em duas frentes, é o novo campeão do troféu o engenheiro Rafael Costa e conquistou igualmente o cetro por entre os C2, numa luta que voltou a ser de gigantes com João Ferreira. No Campeonato Júnior, João Moura lidera, agora, já que pelo caminho, na prova, ficou João Silva sem gasolina. Entre está também resolvida, de parabéns, está Nuno Freitas. Roberto Fernandes, comentadores de super especial, sinal mais e menos para este rally. Sinal menos, sem dúvida, o acidente ocorrido no Rally do Porto Santo, é sempre de lamentar, com duas vítimas, segundo julgo saber, e ainda hoje nos informamos sobre isso, livre de perigo e em perfeita recuperação. Sinal mais para a luta quer entre o Miguel e o Filipe Freitas, quer entre o Luís Cerrado e o João Ferreira, os dois grandes polos de interesses deste Rally da Porto Santo Line. Muito bem, Rally que começou então na sexta-feira com a classificativa espetáculo do Cartódromo, que este ano teve muito pouco público. 3, 2, 1, fora. Esquerda sem curva, longa a 60, chicane curta, para a esquerda, direita 30. Começamos com as imagens do Cartódromo, especialmente pelo primeiro classificado, o melhor homem nesta classificativa, que foi o Alexandre Camacho. Deu muito espetáculo. O público agradeceu com muitos aplausos. É uma vitória que também ajuda. Sim, o campeonato já estava decidido e o Alexandre sabia de antemão que era fácil ganhar o Rally do Porto Santo, bastava para isso não ter nenhum percalço na viatura e aproveitou bem para brindar os poucos espectadores, que é preciso realçar que deslocaram-se muito menos gente ao Porto Santo, talvez pela data em que o Rally realizou, em outubro, e pelo campeonato também está decidido. Daí o Alexandre optou, e bem, quanto também, por proporcionar algum espetáculo àqueles que ali se deslocaram. Se bem eu penso, o melhor o fez, e foi, sem dúvida, aquele mais aplaudido depois de umas monumentais atravessadelas, situação que depois se manteve durante o dia de sábado, em que facilmente conseguiu uma vantagem inatingível por parte dos seus adversários, ou não adversários neste caso. Claro. O Cartódromo teve muitos públicos. Dos últimos anos este foi o pior, se não me falha a memória. Pois, eu penso que... Na altura em que o Alexandre Camacho abandona o Cartódromo, aproveitamos as câmaras RTP on-board para ver sempre estas fotografias bonitas. E neste caso era o último a abandonar o Cartódromo, porque, como sabemos, claro, é por ordem inversa, daí o público também já a abandonar o recente. Miguel Nunes foi um piloto a ficar em segundo e a dar já um aviso ao Filipe Freitas que estava no Porto Santo para vencer a classe Super 1600. Sim, quanto a mim, penso que esta prova do Porto Santo era de alguma forma favorável ao Renault Clio, devido à sua melhor motorização, quanto a mim, apesar do Filipe Professo discordar, mas de qualquer forma penso que a prova realizada por Miguel, uma vez mais a tirar o chapéu, e queria alguma pressão para o Filipe Freitas para o Rally do Faial, em que o Miguel a jogar em casa, e até por aquilo que ele fez no Faial na época Transacta, deixando de ver grandes dificuldades para o Filipe Freitas. O António Nunes, o segundo piloto da família Nunes, foi o terceiro mais rápido nesta prova. O António também depositava grandes esperanças nesta ponta final do campeonato, mas aqui uma vez mais voltou a sentir problemas neste Peugeot 206 Super 1600. Ele, quanto a mim, é o grande azarado deste campeonato. Claro, ele estava bem mais animado depois do bom resultado no Rally Nacional. Tem somado algumas desistências consecutivas. Depois do Nacional, toda a gente pensava que a Malapata teria acabado e que seria uma prova de relançamento para esta dupla esta temporada. Agora resta-lhe apenas o Rally do Faial, onde poderá ter uma palavra a dizer e ajudar o seu irmão Miguel Nunes num jogo que se prevê de equipe entre os dois irmãos, precisamente em relação ao Filipe Freitas, que parte numa vantagem pontual de 2 pontos em relação ao campeonato absoluto e de 6 em relação à categoria Super 1600,
mas as coisas decorrendo dentro de uma normalidade que, como assim esperamos, e até pelo que o Miguel e o António fizeram o ano passado no Rally do Faial, antevê-se grandes dificuldades para o piloto Renault Clio. O João Magalhães teve mais uma vitória na produção, até porque o Rui Fernandes acabaria por desistir. Sim, o Rui Fernandes teve um problema, partiu uma transmissão, daí o João Magalhães acabou por fazer uma prova praticamente a solo, ainda envolveu-se ali numa luta com o António Nunes pela quarta posição, que até então vinha sendo favorável ao piloto do Peugeot, depois acabou com alguma tranquilidade por ser o João Magalhães a ocupar essa posição no final da prova. O Rui Fernandes voltou a não ser feliz neste seu regresso aos rallies depois do Rally Nacional. Se no Rally Nacional concluiu, mas com alguns problemas, neste acabou por ficar logo após a primeira especial de sábado, devido a se ter quebrado uma transmissão. O João Silva? O João Silva, quanto a mim, foi protagonista de um enorme golpe de teatro. Às vezes, na tentativa de reduzir ao mínimo o peso da viatura, acabou por partir durante o sábado com pouca gasolina e a distância entrega praticamente o título no Campeonato de Janeiro a João Moura. O João Ferreira? O João Ferreira partia para este Rally do Porto Santo com alguma vantagem, fruto do infortúnio de Luís Serrado devido a problemas de motor. Acabou a situação por resolver, o Luís Serrado recorreu ao propulsor do seu irmão, levando neste caso o José Serrado um motor praticamente sério, mas na penúltima classificativa acabou por não conseguir suster o maior ímpeto do piloto da Ponta de Sol, que arriscou verdadeiramente nas últimas duas passagens e conseguiu assim antecipar a questão do título no troféu Engenheiro Rafael Costa. O José Carlos Magalhães no cartódromo foi o melhor entre os R3? Sim, foi notória a evolução quer do José Carlos Magalhães, quer do Alexandre Jesus. Andaram muito mais próximo dos Citroën C2, se bem que este rally também era um rally onde tinham teoricamente uma maior vantagem. O José Carlos Magalhães acabou por ser infeliz e quanto ao Alexandre Jesus acabou por fazer o melhor resultado conseguido que aquela viatura esta temporada. Vamos acelerar o passo, víamos há pouco o Bruno Coelho e este é João Moura. Sim, o João Moura acabou por vencer a Júnior e conseguiu dar um importante passo, um grande passo em relação à renovação do título da Júnior. Ele que no início do ano ficou privado no Rally da Camacha, a primeira prova da época, de pontuar para este campeonato devido a uma cláusula que tinha a ver com a idade das próprias equipas. Depois foi prontamente ratificado pela FPAC e acaba por herdar aqui, fruto de um abandono do João Silva, herdar aqui uma situação que acaba por pôr também um pouco da verdade. Nuno Freitas já tinha o cetro na bagagem, no porta-bagagem, já era campeão nesta altura. Sim, com a ausência do Juan Santos, sim, acabou por ficar a velha facilitada. Nem em três. Depois bastava de terminar. O Alexandre Jesus? Depois, como eu disse há pouco, depositava o Alexandre também muitas esperanças neste rally. Ele aproveitou também para dar espetáculo. Neste rally do Porto Santo. Ele é um piloto que também gosta de proporcionar algum espetáculo, mas essencialmente a sua performance, ele apostava muito na sua performance neste Porto Santo, visto ser um rally de alguma forma favorável ao seu Renault Clio R3. O Luís Serrado acabou este cartódromo na 14ª posição? Sim, depois do início algo sofrido, o Luís Serrado conseguiu, fruto da sua rapidez e do seu empenho e da sua agressividade sempre que se encontrou ao volante, bater João Ferreira quando se afigurava bastante difícil. De qualquer forma, penso mais por mérito do piloto do que por demérito do João Ferreira. André Silva nas imagens? O André Silva foi também cumprir calendário ao Porto Santo, ele que já renovou o cetro entre os pequenos iares. O homem da casa, este na prova extra do campeonato Open, o Samir Sousa. O Samir que tem surgido é natural, ele é do Porto Santo e tem ali um naipe bastante alargado de apoiantes. O Samir tem surgido esta época, incluído nos Opens, tem tido excelentes desempenhos e aqui, apesar da prova ser este campeonato, andou endiabrado, andou a fazer tempos, salvo erro,
na casa da quinta posição, portanto, sim. andou muito depressa e venceu também com naturalidade entre os homens. Víamos Vítor Freitas, Ricardo Rodrigues. Ele acabou por abandonar devido a um problema de embreagem, e ele que adquiriu recentemente este Golf Kit K2000. Este é o Miguel Andrade, foi o quarto mais rápido no cartódromo e já figura bem conhecida dos ralis. Francisco Tavares, um habitué, um veterano piloto que faz questão de estar onde estão os automóveis. Duarte Pereira foi o piloto que mais espetáculo deu no Campeonato Open, a par de Samir Sousa. Vamos então para as imagens de sábado, que começam com o primeiro classificado, o Alexandre Camacho, navegado por Pedro Calado. Roberto, sábado, mais uma vitória, classificativa atrás de classificativa, sem concorrência. Sim, não era difícil. Sabemos que há um fosso bastante grande entre os Super 2000 em relação às outras viaturas, e mais uma vez acabou por ser uma vitória fácil do Alexandre Camacho, ele que conquistou o título do Rally Nacional. Nesta prova foi, para além de procurar cumprir o calendário, era uma prova que faltava no seu palmarés, faltava esta vitória no Porto Santo, uma vez que em relação ao Faial já ganhou 206 Super 1600, portanto o piloto foi com esse objetivo. Ainda se falou em bater em recordes, mas as condições em que os países se encontravam os países não estavam de alguma forma favoráveis a essa situação, daí que o piloto tenha procurado ir andar proporcionar ao meu número de espetáculo àqueles que foram assistir ao Rally do Porto Santo. Chama a atenção para esta curva, salvo erro é esta. O Alexandre tem aqui deixa o carro escorregar muito, e há um dado que tenho que acrescentar. Na sexta-feira choveu bastante, quem sofreu também que a chuva foi a nossa câmara, que fica ali no para-choques. Teve o dia todo inundada só na parte final do rally, que recuperou da valente chuvada que levou. Esta é a zona nova do novo troço, é impressionante aqui, e sugiro que passamos a ouvir um bocadinho das notas do Pedro Calado. Sexta a fundo, o carro corta várias vezes. Esquerda 2, 150, vamos embora, dá-lhe gás, vamos embora, direita 5 a sem dúvida uma zona... Visto por dentro, vamos ver por fora como é que foi. Uma zona extremamente rápida, que deve ter elevado em muito a média desta classificativa, e provavelmente ter ultrapassado até à média recomendada pela própria Federação. De qualquer forma, eu até concordei com esta junção destes especiais, uma vez que... Esta é outra zona rápida. Que aumentando a quilometragem, aumenta-se as diferenças em termos de tempo, ou provavelmente as eventuais diferenças possam ver surgir no final dos troços. Dos homens do rally é este que vimos na imagem, Miguel Nunes, um ataque fortíssimo por parte do piloto na primeira classificativa do dia, que é esta que estamos a ver, dia de sábado. O Miguel Nunes já tinha deixado o aviso no dia anterior, aqui disse: Filipe, estou cá para vencer, vamos para o Faial decidir o campeonato. O Miguel Nunes tem uma particularidade, que entra sempre bem nos rallies. Não sei se ele acorda muito cedo, mas entra sempre muito concentrado, usa a estrada toda, tem uma condução bastante agressiva também, e penso que foi desta forma que ele surpreendeu. Penso que este é o rally que marca a vitória, quanto a mim, do Miguel Nunes em relação ao Filipe Freitas. Sempre a fundo o Miguel Nunes. Colocou o Filipe sobre alguma pressão, e passou então o Miguel a atacar nos sítios onde eventualmente lhe era mais favorável. Tem táticas e tudo ali. São aqueles treinadores de bancada. Vamos então também assistir on-board, dentro da viatura de Miguel Nunes, à passagem pelo novo arruamento, em que se viam aquelas retas em que também o carro de Miguel Nunes é impressionante, se está a fundo a cortar várias vezes. Sim, estes carros têm relações para o campeonato de Rally Escoral da Madeira, são relações geralmente curtas, portanto são poucas as equipas que dispõem diferenciais para estar sempre a substituir. Não sei qual foi a relação que eles sempre usaram no Porto Santo, mas são poucas as equipas que preocupam-se com essa alteração ou que investem para essa alteração. A partir daqui é a cortar.
Sim, é uma zona que não tem nada de condução. É andar ao máximo. Sim, eles inclusive têm que levantar um pouco. Exatamente, tem que dosear. Prova de Miguel Nunes, que foi então o segundo classificado neste Rally Porto Santo Lano. Terceiro lugar para o Filipe Freitas. Sim, o Filipe Freitas, como eu referi há pouco, tinha teoricamente alguma vantagem neste Rally, mas acabou por não colocá-la em termos de desempenho. Andou ali meio perdido logo na primeira Serra de Fora. A partir de então ainda tentou alguma recuperação e acabou a 3,8 segundos no final da prova de Miguel Nunes, o que é muito para alguém que quer discutir ainda. Deve levar o GPS para a próxima, está o Filipe Freitas. Discutir ainda o vice-campeonato e a 1600. João Magalhães foi o quarto classificado. Sim, o João Magalhães andou contra si próprio praticamente. Ele na produção ficou logo desprovido de qualquer luta, devido à quebra da transmissão no Mitsubishi Lancer de Rui Fernandes. Depois ainda teve ali alguma animação com o António Nunes, se bem que sempre favorável ao piloto do Peugeot, e acabou também com a desistência do António Nunes por terminar na quarta posição com grande vantagem. Luís Cerrado foi talvez também Rafael Costa e C2. um dos homens do rally. Ele teve um problema, sem dúvida, antes da prova ir para a estrada com o seu motor. A sua equipa tratou de colocar um motor no Porto Santo, se bem que normal, passando o motor do carro da vitória do seu irmão para o carro do Luís Cerrado. A operação foi feita com sucesso. Deixa-me só identificar estas imagens, são uma atitude de esportivismo por parte da equipa do João Ferreira. Cedeu as imagens à RTP no momento em que as duas equipas festejam. Uma filosofia de vida e de pensamento muito bonita por parte destas equipas, ao contrário de alguns membros. Há quem na equipa do Luís Cerrado não pensa assim, e com atitudes infantis. Nada dignifica o bom nome da equipa e a imagem da equipa do Luís Cerrado. Em frente, Roberto. O Luís Cerrado dizia há pouco foi provavelmente um dos homens do rally. Ele, apesar de ter um motor de alguma forma inferior àquele que atualmente disputa o campeonato e ter um diferencial bastante longo, nas últimas duas especiais, as de maior extensão, atacou bastante forte e acabou mesmo por surpreender o João Ferreira e antecipar aqui, e acabou por antecipar também a vitória entre o engenheiro Rafael Costa. Quanto ao João Ferreira, fez aquilo que lhe competia. Provavelmente podia ter sido um pouco mais agressivo na ponta final, mas de qualquer forma penso que não há de mérito do João Ferreira neste resultado, mas sim um grande mérito por parte do Luís Cerrado. Eles estavam para haver vencedores, há que haver vencidos. Exatamente, penso que foi um dos campeonatos, um dos troféus de engenheiro Rafael Costa mais bem disputados, se bem que só a 2, mas foi notória a animação entre ambos estes pilotos durante quase todo o ano e pronto, um tinha que ganhar, um tinha que ficar em segundo, ganhou o Luís Cerrado e o João Ferreira repetiu a posição em que havia terminado o ano passado. Ele já o ano passado tinha sido segundo no troféu de Rafael Costa, voltou a repetir essa classificação, provavelmente para o ano do João Ferreira. Eles estavam desolados no final, mas, como disse o Roberto, quem sabe para o ano. Alexandre Jus, como eu referi, conseguiu aqui o seu melhor resultado esta temporada, se bem que ainda falta uma prova, mas até então também era um rally mais fácil para este trio F3, que tem um motor 2000, e é preciso motor nesta prova bastante rápida, e penso que deu algum alento à equipa, se bem que não tenha se classificado à frente dos melhores do troféu engenheiro Rafael Costa, e neste caso do troféu C2 Globos, conseguiu bater o João Moura pela primeira vez em termos de classificação, e andou sempre muito próximo
do C12, o que deixa antever em futuras participações uma notória evolução desta viatura e mesmo do desempenho do próprio piloto. João Moura então foi oitavo classificado. E o outro membro da família Serrado, o José Serrado. O João Moura deu um importante passo em relação ao campeonato de Júnior, depois do golpe de teatro conhecido com o João Silva, e tem agora uma vantagem de 4 pontos, o que é confortável para o Rally do Faial. O José Serrado, com motor menos musculado, fez o que pôde. Sim, o José Serrado foi nome, também uma excelente classificação para o piloto. Ele que teve um papel importante na vitória do seu irmão Luís Serrado, e penso que sai daqui também vencedor, uma vez que fazem parte ambos da mesma equipa, daí que tenham conseguido levar à vitória o Luís Serrado. Bruno Coelho foi 10º classificado, e porque conseguimos salvar apenas uma câmara para o Rally do Porto Santo, andamos a fazer um autêntico ping-pong classificativa pela classificativa. Bruno Coelho só te apresenta aqui 2 passagens. Bruno Coelho fechou o top 10 e realizou uma prova também dentro das expectativas. Elias Gouveia foi 11º. Elias Gouveia foi com uma viatura praticamente séria, cumpriu o calendário, ele que tem estado parado esta temporada. Fui ajudar a engrossar a lista de inscritos, uma atitude de louvar por parte da equipe. E eles que também, tanto ele como o copiloto, gostam muito do ambiente criado à volta, o ambiente social criado à volta do Porto Santo, daí também tem sido importante terem participado. 12ª classificada, Isabel Ramos e Karina Barros. Elas também aqui a cumprirem o calendário, uma vez que já renovaram o título feminino de rallies, mesmo em relação a André Silva e a Rebina Gonçalves, que perderam também cedo o João Nóbrega na melhor posição entre os pequenos iares. Para casa levou o Nuno Freitas o troféu N3. Ele que começou a comemorar mesmo antes da prova para a estrada, bastava concluir. Tiveram vários problemas mecânicos. Exatamente, acabou por sentir inclusive alguns problemas mecânicos, mas penso que até empurrado o carro ia chegar aqui. O Rui Fernandes Júnior, com o Skoda Fábia TDI. Sim, depois da prematura estreia no Rally Nacional, em que acabou por desistir com uma transmissão partida, depois a fazer de carro zero aqui, terminar a prova real, teve um desempenho dentro das expectativas. Foi a primeira prova, esperemos que a evolução seja contínua para este jovem piloto, também oriundo do quarto, que seja um digno sucessor do seu pai, Rui Fernandes. Vimos Joana Fernandes e a Sofia Pereira, 16ª classificadas, agora Ricardo Gonçalves, 17º, 18º para Duarte Ramos. Sim, Duarte Ramos voltou a ter problemas e acabou por cair muito na classificação. Aurélio Rodrigues foi 19º. Teve inclusive uma penalização de 1 minuto e 20. Vamos aos principais desistentes. Rui Fernandes, que, como referi, partiu uma transmissão e acabou por desistir logo após a primeira serra de fora. Esta é a última passagem de José Carlos Magalhães, que acabaria por atingir 2 espectadores, o Nuno Correia e o Nelson Oliveira, conforme disse o Roberto, e bem, felizmente, recuperam a bom ritmo. À altura em que o José Carlos Magalhães acaba de sair do carro, vai de imediato correr. Um dos espectadores que foi atingido pela sua viatura foi notório no local de testemunhar isso, a aflição da equipa, quer do José Carlos Magalhães, quer do próprio copiloto, de facto. Uma situação que ninguém gosta de ver acontecer, mas que acontece nos rallies. Sim, o rally é um desporto com os seus riscos e neste caso até os espectadores estavam após a meta. De qualquer forma, as metas no Porto Santo são em zonas extremamente rápidas, como aquela ali na classificativa da Serra de Fora, mesmo à entrada da Quinta do Cerrado. É uma ligeira direita que se faz a fundo. O carro teve uma reação estranha. Vimos ali nas imagens os bombeiros no Porto Santo têm que estar fisicamente aptos, é que o desencarcerador só pega se empurrarem. É pena. O João Silva, então, a faltar a gasolina, fica pelo caminho. Sim, foi um dos golpes teados, ele acaba por entregar praticamente isto. Se o João Moura terminar, e tudo leva a crer, pronto, é fácil para o João Moura no Rally do Faial. E foi efetivamente um golpe teado para este jovem piloto que vinha a liderar inclusive a troféu Engenheiro Rafael Costa, diga-se, e acabou por ser um golpe teado. Este é o António Nunes, que também desistiu, já vamos ver as imagens daqui a pouco, da desistência. O motor, sem avisar, sem dar qualquer sinal, acaba por se calar na classificativa após uma redução.
Sim, várias reduções, aliás, já vamos ver essas imagens. Se alguém é candidato à Taça do Azar, é sem dúvida O António Nunes, depois de uma brilhante época de 2007, este ano foi efetivamente um ano para esquecer, contrastando inclusive com os desempenhos do seu irmão. Vamos ouvir aqui a desistência do António Nunes. Agora, o motor decidiu não colaborar mais. E foi assim que António Nunes desistiu. Ninguém se esqueceu no pódio de Nuno Correia, Nelson Oliveira, os dois espectadores que foram atingidos no despiste de José Carlos Magalhães. Felizmente, os dois jovens recuperam a bom ritmo. Muito feliz. Acho que foi o nosso brinde ao público que veio cá ao Porto Santo. Acho que nós, nesse aspecto, acho que não se podem queixar de nós. Nós fizemos o nosso melhor e para dar o espetáculo possível a esta massa humana que esteve cá no Porto Santo. Queria dedicar esta vitória portanto, ao Nuno Correia e ao Nelson Oliveira, que infelizmente tiveram envolvidos neste acidente, e desejar-lhe as melhoras. É um momento do rally, penso que foi a penúltima classificativa, onde estávamos a sentir o ataque do Filipe Freitas e empenhámos ao máximo, corremos muitos riscos, mas conseguimos felizmente ganhar 2.12 e penso que aí acabámos com o resultado. Para decidir no Faial. Sim, ainda temos essa hipótese, ainda por cima no Faial, que é uma terra que eu gosto, vamos a ver como é que corre, mas o Filipe Freitas certeza que vai estar muito forte e vai querer defender o vice-campeonato, vamos a ver como é que corre. O grande ataque do Miguel Nunes, quem deu os troços resolveu o rally, está de parabéns e que surpreendeu pela positiva, é um andamento muito forte, não conseguimos contrariar e mais uma vez os meus sinceros parabéns ao Miguel e vamos tentar... Tudo para decidir agora no Faial. Sim, temos de andar o melhor possível no Faial e temos de ganhar o Miguel. O rally correu-nos bem, fizemos um rally sem andar depressa, não tivemos disputas, infelizmente, o Rui Fernandes teve um problema com o diferencial, ou o que é que foi, teve de desistir e fizemos um rally a tentar andar o máximo possível, fizemos a quarta posição da geral, não conseguimos mais. Foi uma luta muito intensa, mas ganhamos, estamos de parabéns e queria agradecer a toda a gente que nos ajudou a trazer o motor para a Madeira, da Madeira para aqui para o Porto Santo, que foi o tempo recorde, que acho especial ao Marco Sousa, ao Vasco Silva e pronto, e tudo a pessoal que nos ajudou, estão todos parabéns e muito obrigado. O momento do rally foi a primeira passagem da tarde em que pensámos que tínhamos vindo depressa e comemos 7 segundos. Mas pronto, olha, há que dar os parabéns ao Luís, porque foi um campeão e quando ser campeão eu fui um justo campeão. Foi um momento triste, mas são coisas que acontecem. Queria mandar um abraço aos dois espectadores que se elogiaram e acho que é muito importante que eles retenham uma coisa muito importante, é que os pilotos de rallies também são seres humanos, têm emoções, sentimentos e sofrem muito quando acontecem estas coisas. Nuno Freitas acaba por ser no Porto Santo campeão da N3, era o objetivo? Sim, era um dos principais objetivos, embora temos muitos problemas hoje com a viatura, mas deu para ganhar e esse é que interessa. Para o ano, o que já está decidido? Estamos à espera, vamos pensar, temos que esperar por quem manda decidir alguma coisa e a ver vamos o que é que vamos fazer. Foi um tema por diversas vezes abordado no Porto Santo. O campeonato de 2009 e o novo regulamento. A RTP tem vindo a ouvir vários intervenientes. Agora é a vez da equipa campeã regional de rallies. Tem sabor a mel de cana do Ribeiro Seco. Não, tem um sabor muito especial porque foi um projeto muito difícil de montar. Foi um projeto em que só tenho que agradecer a toda a gente que teve neste projeto. Viram hoje o espetáculo que foi dado aqui, acham que só os Super 1600 conseguem dar este espetáculo. Não acham que é um passo atrás, não acham que se calhar é alguém só olhar para o umbigo deles, não sei, eu acho que temos que pensar num todo e pensar nas propostas que foram feitas e nos investimentos principalmente, porque nós não estamos aqui a brincar, nós fizemos um investimento muito elevado e um investimento muito elevado, quem sabe, não é preciso ser nenhum economista, não é preciso ser nenhum gestor para saber que
para termos o retorno devido, tem que ser um investimento feito no mínimo há 2 anos. E nós fizemos este projeto há 2 anos e agora querem que nós acabemos assim com este projeto. Acho que é um pouco egoísmo, um pouco egoísta estar a falar, a tentarem pôr umas regras que acho que não cabe na cabeça de ninguém. Qualquer dia, se calhar, vão haver pessoas que se calhar querem que seja o troféu C2 para ser um campeão absoluto. Por esta ordem de ideias, da maneira como estamos, pode ser assim. E acho que não é assim que devemos pensar. Devemos pensar não só nos grandes, mas nos grandes, nos do meio e nos que andam lá atrás. Como é que isto se consegue? Isto conseguiu-se com 10 anos de competição em que o Vítor Sá, e bem, foi sempre investindo, foi sempre elevando a fasquia e fez com que todos os outros pilotos que viessem atrás também elevassem a fasquia e foram lutando por projetos cada vez mais seguros, mais sólidos e melhores, e foi aquilo que aconteceu com a nossa equipe. O Vítor Sá tinha um bom projeto para este ano, nós desafiamos a fazer um projeto semelhante ao dele, conseguimos, fomos para a estrada, mostramos que temos valor. E é assim que se evolui, é assim que qualitativamente o desporto automóvel tem que seguir nesta ilha. Eu estou convencido e, enfim, penso que estaríamos muito mal se as coisas não fossem nesse caminho. Estou convencido que o regulamento no próximo ano vai ser um regulamento talvez mais aberto, mas mantendo os propósitos deste ano. Acho que há que pensar muito seriamente na possibilidade de reduzir custos e acho que isso faz sentido a todo um nível, não é só nos pilotos, as organizações também estão preocupadas com a redução de custos. Eu estou a falar na família dos rallies e fazia um apelo a que todas as equipes olhassem para o campeonato tal como olharam nos últimos 10 anos e que em vez de andarem a semear guerrinhas e conflitos internos para afastar o A, o B ou o C, que olhassem de uma forma séria e com uma postura correta para o campeonato e que aceitassem os projetos das equipes como eles são. Quem não se sente bem assim, é melhor sair do campeonato porque esses estão aqui a mais de certeza. Vamos então ouvir as palavras de Roberto Fernandes. Tem-se falado muito durante a semana. Tens 3 minutos, Roberto, para fechares o programa. Não, do Alexandre e do Pedro Calado não se esperava outra reação que não fosse esta. É um facto que eles investiram neste carro quando havia uma proposta idêntica no campeonato, mas também deixa de ser um facto para o ano o campeonato vai ser desprovido de qualquer interesse. E quando levantei a questão em relação ao Super 2000, eram por 2 razões. Uma é porque o campeonato tinha acabado e havia que pensar 2009, e penso que isso eu e aqui a Super Especial consegui, por toda a gente a falar naquilo que seria o campeonato pela primeira vez a 6 meses da primeira prova de 2009. Pelo menos isso conseguimos. Não sei se as medidas que eu apontei serão as mais acertadas por esta panóplia de opiniões, mas a minha intenção era abrir novos horizontes ao Alexandre Camacho. Penso que a vitória no campeonato e o excelente resultado no Vinho Madeira abriam excelentes perspectivas de ele pensar num projeto exterior. E eu há muito tempo venho falando também que o Governo Regional devia sempre apoiar o campeão, como faz os Açores há alguns anos esta parte. O Ricardo Moura para o ano terá o apoio para fazer provas no exterior, são 120 mil euros. O Fernando Pérez anda há 3 anos com esse apoio, apesar de não ser açoriano. E quando eu falei em retirar o Super 2020, seria também para motivar os que estão a correr, porque com o Alexandre a ganhar tudo, e ainda sei também que em termos desportivos o que é que o Alexandre ganha com isso, e penso que não vai evoluir muito, e era também para abrir muito assim os horizontes. O Alexandre e o Pedro são pessoas inteligentes e devem ter percebido também essa minha intenção. Se não perceberam, penso que vão perceber hoje. Veja outros tópicos que mais tens aí para dizer. Sim, depois, em relação, queria responder em relação ao que foi dito ao Sr. Presidente da Federação, Luís Pinto Freitas. Não acrescentou nada de novo àquilo que já se esperava da Federação. Ele vai defender a proposta que apresentou para o Nacional e que inclusive é a proposta também para o Campeonato da Madeira, que é regressar o Skid Cup 2000, que para mim é uma mão para a fechada. Fui infeliz nas suas declarações ao comparar, portanto, uma situação de um piloto com a de outro. Penso que fica mal a um presidente o Vítor Sá, Alexandre Camacho, sim, de uma federação. Não acrescentou nada de novo, disse que estava à espera do que a Comissão na Madeira ia fazer, mas penso que o que irá passar
será somente em relação à redução de custos. Faz comparações com os Açores. Eu penso que os Açores não só perdeu, a região que perdeu menos inscritos, como é a região que teve o campeonato mais interessante. O campeonato foi decidido no Rally da Lagoa, a última prova do campeonato entre o Ricardo Moura e o Fernando Pérez, que surgiram ambos empatados. Penso que seria o que poderia eventualmente acontecer na Madeira se tivessem um naipe alargado de concorrentes com carros equiparados, como seriam os Super 1600 e o Grupo de Sambas. Pronto, são as minhas opiniões, eu não quis de qualquer forma levantar tanta polémica. Penso que só fui polémica quando disse que era a comissão do sistema, não só é do sistema, como é daqueles IES menos em relação ao poder instituído, e neste caso ao representante madeirense na Federação, mas também são as minhas opiniões. No seio da própria comissão eles não se entendem, como prova o facto do responsável pelo Open ter vindo da viatura por não estar de acordo com o rumo que estavam a tomar as reuniões. Portanto, penso que isso é um indicador de que dentro da comissão eles não se entendem, mas pronto, vamos dar o benefício de ouvir, esperar para ver, porque a minha fase dos rallies está a chegar ao fim. Eu, em 2006, no final de 2006, fui o único dos que fui contra em relação à entrada do Super 2000, mantenho a mesma posição. Veio desnivelar o campeonato. Pronto, a ver, vamos. Mais algum esclarecimento, Roberto? Não, penso que está... Rally do Faial, haverá mais algum esclarecimento? Será um encerramento desta época. A organização tem prevista este campeonato, mais uma passagem para o Super Especial. Pronto, penso que é de salutar e será um final feliz para o campeonato de 2008. Muito obrigado. Colocamos então um travão a fundo na classificativa de hoje. Voltamos com as incidências do Rally do Faial. Fique bem, fique com a sua RTP.